Olá a todos, bem-vindos ao Punktum Fotografia e Vídeo. O meu nome é Gonçalo Delgado, sou fotojornalista. Olá a todos, meu nome é António Moraes, sou diretor de fotografia. Hoje vamos falar de narrativas visuais, como contar uma história. Tenho aqui um desafio para te fazer, uma questão para te fazer, diria até um mote para esta conversa. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, ou será que um conjunto de imagens que contam uma história valem mais que 1000 palavras? O que é que dirias em relação a isto? Acho que é um bom clichê. Acho que, sim senhor, há imagens que de facto podem ter esse perfil icónico de contar a história toda, mas pessoalmente, isto é sempre uma opinião pessoal, acho que um conjunto de fotografias acaba por simbolizar muito mais e por transmitir muito mais do que, se calhar, uma simples imagem. Achas que por parte dos jornais, por parte dos mídia, devia-se dar mais relevância a essa forma de contar histórias? Devia-se dar mais oportunidades para o fazer dessa forma? Eu considero sempre que de alguma forma deveríamos sempre dar mais abertura a esse tipo de trabalho, não é? Acaba por ser uma situação onde nós conseguimos, se calhar, exteriorizar um bocadinho a essência do trabalho todo do que propriamente só numa imagem. Claro que, devido às limitações que há relativas aos jornais e às publicações a nível de espaço nas revistas, nos jornais, nos websites, não é? Acaba por ser um bocadinho mais difícil, se calhar, dar espaço e abertura a uma história com não sei quantas páginas ou com uma galeria muito grande de imagens. Pessoalmente, eu acredito que é importante, de facto, haver essa abertura por parte dos editores e das direções para haver esse tipo de trabalho de pesquisa e esse trabalho mais intenso do que, se calhar, aquela fotoreportagem direta do dia-a-dia. Claro. Então, de certa forma, a partir do momento em que os jornais online ganharam mais força e que passaram a ser mais populares entre os leitores, achas que isso até, de certa forma, foi benéfico para ti e para fotógrafos como tu, como desenvolvem, fotógrafos que desenvolvem o trabalho da forma que tu desenvolves, que acreditam na narrativa, portanto, num conjunto de imagens para contar uma história? De certa forma, os jornais online vieram possibilitar isso, porque há mais espaço para o fazer, enquanto que num jornal tradicional, impresso, esse espaço era mais limitado, digamos assim. Sim, é sempre um bocadinho mais reduzido, de facto, à questão do papel. Sendo que há várias publicações que, de facto, dão prioridade a esse tipo de trabalhos. Eu acho que, de facto, é uma situação que naturalmente devia ser um bocadinho mais revista por parte dos órgãos de comunicação social. Já começa a abrir um bocadinho mais o espectro às histórias, mas também sei que a parte económica dos jornais também conta muito, não é? Ou seja, compreendo também que não haja tanta abertura a nível financeiro para conseguir estar a produzir uma história durante 6 meses ou 3 meses, quando às vezes há essa necessidade, não é? Porque eu acho que a fotografia documental é mesmo isso, não é? É nós não nos basearmos apenas naquele dia de trabalho, e às vezes há trabalhos que demoram 1 ano, 2, 3, 10, não é? E isso dá-lhes uma intensidade completamente diferente, não é? Eu, da minha parte, gostava muito mais de ver essa abertura cá em Portugal, sendo que não é que não haja essa abertura por parte dos editores e dos jornais, mas é sempre um grande problema a questão financeira dos jornais para conseguirem valorizar também financeiramente esses trabalhos, porque naturalmente, se nós estamos a desenvolver esse tipo de conteúdo, temos que ser valorizados pelo que está a ser feito e pelo tempo que o estamos a desenvolver, não é? Naturalmente não pode ser paga uma reportagem que é feita em 10 minutos da mesma forma que é paga uma reportagem feita em 3 meses, não é? E essencialmente vê-se lá fora vê-se muito jornais como o Politiken, por exemplo, que apostam em histórias de meses e mandam os seus fotojornalistas para vários locais para poderem desenvolver de facto essas histórias, e acaba por marcar a diferença no panorama da imprensa internacional. Pegando naquilo que acabaste de dizer em relação a estas reportagens, que alguns jornais investem capital em fazer, portanto, estes trabalhos que duram mais alguns meses. Portanto, o tempo de trabalho é feito ao longo de mais alguns meses. Tu dirias que isso também cria outras oportunidades para o próprio jornal, por exemplo, para
para ter outros meios de subsistência, ou seja, ter uma grande reportagem deste género permite ao próprio jornal também faturar um pouco mais comparativamente com aquilo que digamos que é uma reportagem diária, chamemos-lhe assim? Eu não te sei dizer se o jornal consegue faturar mais por ter, de facto, reportagens que sejam mais, que demorem mais a produzir e que, de facto, sejam mais intensas, por assim dizer. Mas acho que tem mais a ver com a questão da intensidade que conseguimos transmitir nas imagens e a necessidade também de se abordarem temas mais a fundo do que propriamente uma reportagem mais simples. Eu acho que é uma situação que só os editores e os diretores financeiros dos jornais é que vão saber melhor o que é mais vendável ou não, não é? Claro que estamos numa fase em que o online é muito forte, não é? E que a fotografia também vive muito de fotogalerias e, naturalmente, se tiveres, no caso de um website, de um jornal, naturalmente tens muito mais cliques que resultam em visualizações, não é? Por parte de uma fotogaleria, por exemplo, do que provavelmente por uma fotografia isolada, não é? Isto falando só da questão da fotografia, porque a parte jornalística tem que estar exatamente no mesmo espectro e temos de estar naturalmente a conseguir fazer bater a cara com a careta, por assim dizer. Mas é o que eu te digo, eu não sei se consigo dizer-te se é possível ou não rentabilizar mais esse tipo de trabalho. Sei que eu considero que haja uma obrigação jornalística, por assim dizer, para conseguirmos, de facto, deitar essas histórias cá para fora. Porque a importância de contar as histórias acho que se sobrepõe a todas as questões financeiras, apesar de serem naturalmente importantes também para o desenvolvimento dos trabalhos. Disseste aí duas coisas que eu acho que é importante enaltecer. Nunca em detrimento, obviamente, do conteúdo e da importância da história, mas tu próprio disseste agora, e acho que é um bocado por aí, e isso vai acabar por fazer a ponte para outra coisa que vamos falar mais à frente. Tem a ver com esta questão que tu dizes que, obviamente, que os cliques numa galeria vamos ter mais quantidade de cliques, vamos ter as pessoas mais tempo agarradas à página e cria oportunidades, por exemplo, inclusive é da publicação online, colocar publicidade entre esses cliques, como já vimos, como se vê hoje em dia em vários tipos de publicações. Portanto, de certa forma, a aposta é então em histórias que são contadas não só por uma imagem, mas sim por uma fotogaleria. Portanto, por uma narrativa criada através de várias imagens. Concordas com isso? É assim, no meu caso, eu tenho a preferência de desenvolver histórias, percebes? Claro que, naturalmente, se for uma reportagem que tem saídas diferentes tanto para o papel como para o online, eles cá vão utilizar só uma imagem no papel e podem usar 20 ou 30 ou 10 ou 5, não é? No online. Agora, eu acho que sai sempre mais a ganhar do ponto de vista fotográfico, não é? E porque eu acho que é importante também haver esta interligação entre o que está escrito e o que está fotografado, não é? Para as pessoas também conseguirem ilustrar melhor as notícias e as histórias que estamos a ver, não é? Muitas vezes o que sucede é, por 1500 motivos que são completamente alheios ao fotógrafo e ao jornalista, o espaço no jornal ser sempre mais reduzido, ou seja, o online abre sempre um espectro muito maior do que é de facto tu poderes criar a tua narrativa e mostrá-la ao mundo, não é? E depois, naturalmente, com a proliferação das redes sociais desde há uns anos para cá, as histórias ganham uma dimensão muito maior e chegam a muito mais gente, não é? Porque antigamente, se calhar, a carreira de um fotojornalista documental era muito mais limitada pelos jornais e pelo que as pessoas viam nos jornais, não é? Hoje em dia, eu acho absolutamente fulcral para um fotojornalista conseguir desenvolver bem as suas redes sociais e conseguir transmitir as suas histórias assim. Claro que não vamos trabalhar para as redes sociais, como é lógico, não é? Nem faz sentido nenhum, a menos que conseguíssemos monetizar e financiar os projetos através das redes sociais, o que é muito difícil, não é? Mas acho que abre, de facto, uma oportunidade diferente no que toca a mostrar o trabalho, porque muita gente, e isto certamente concordas comigo, muita gente abre os jornais e vê as fotos. Não é? Muita gente não lê as notícias na íntegra, não é? E se tivermos um conjunto de 3 ou 4 ou 5 imagens numa paginação dupla, certamente que tem muito mais impacto do que aquela imagem que só simboliza um momento, não é? Que pode ser o momento-chave da reportagem, sem dúvida nenhuma, e é assim que se fazem as paginações, não é? É conseguirmos destacar aquele momento que é o mais importante da reportagem e conseguirmos, mais uma vez digo, bater a cara com a careta em relação ao projeto que está a ser feito, não é? Mas, de facto, eu considero, e naturalmente gosto mais de ver enquanto fotógrafo e enquanto fotojornalista, ver um trabalho bem publicado do que um trabalho mediano ou mal publicado no sentido fotográfico, não é? Claro, eu como consumidor, portanto eu não sou fotojornalista, mas consumo muito conteúdo feito por fotojornalistas e tenho vários amigos fotojornalistas. E se há coisa que eu valorizo no jornal é os jornais que de facto que respeitam esse trabalho
e que percebem a ponte que pode ser criada entre o texto e a imagem e que conseguem equilibrar, portanto, esses dois lados. E, de facto, em Portugal temos algumas publicações, não tantas como eu gostaria que houvessem, não é? Sim, sofremos desse problema, não é? Que depois Portugal também funciona muito à volta dos números, não é? E há publicações que, de facto, dão uma primazia à fotografia e outras que não têm essa margem sequer, percebes? Porque às vezes não é uma questão de eles não valorizarem a fotografia, é uma questão de não terem imagem para poder publicar mais. Isso é muito complicado. Eu também sou a favor de que, se é para ter uma imagem, então que se respeite a escala da imagem. Sim, mas tu tens um exemplo muito forte internacional disso, que funciona também muitas vezes assim, que é o New York Times, não é? O New York Times é um jornal que dá muita valorização à fotografia, mas às vezes os grandes temas saem a 2 colunas, ou 3 colunas, não é? Claro que depois acaba por ser desenvolvido no interior do jornal, não é mais como deve ser, mas muitas vezes, por exemplo, a reportagem que tem rodado o mundo todo do Fabio Bucciarelli sobre o Covid e sobre a pandemia na Lombardia, saiu na primeira página a 2 colunas, não é? Porque, de facto, eles têm muito conteúdo e as coisas têm que ser... Pronto, as notícias têm que sair, não é? Não podemos dar só destaque só a uma notícia, apesar de poder ser mais importante no momento que as outras. Não é? Principalmente porque é um jornal, de certa forma, que não é só um jornal local, é um jornal mundial, não é? Portanto, claro. Como tem tanto conteúdo, tem que suprimir, digamos assim, e enquadrar a maior quantidade de notícias por página, também para não tornar o próprio jornal maçudo, não é? Claro, e tens uma coisa muito boa nos jornais também, principalmente em relação ao online, não é? Que depois acabas por conseguir fazer peças multimédia, que isso é muito interessante. Opa, eu lembro-me, por exemplo, de uma reportagem do Rui Oliveira, feita sobre os romeiros dos Açores, que saiu no Jornal de Notícias e que teve um design espetacular, está super fluido o trabalho. Eu acho que é mesmo bonito de ver, precisamente por isso, porque conseguiu-se fazer mais do que só as fotografias e mais do que só o texto. Acabou por se conseguir fazer toda uma peça multimédia que tem muito mais impacto visual e que é muito mais prazerosa de ver do que propriamente aquela fotogaleria em que tu estás sempre a dar o clique. Acabamos por conseguir fazer aqui uma ponte para algo que, pronto, se nós estamos a falar das publicações tradicionais, ok, falamos do online, mas continuam a estar ligadas às publicações tradicionais, portanto às redações, mas há aqui uma ponte, e que tu falaste há pouco, e que acho que é importante, a questão das redes sociais, e se calhar leva-nos a falar um pouquinho sobre o Instagram, porque aquilo que eu sinto é que existem de facto aqueles fotógrafos que utilizam o Instagram e que vão lançando uma foto de cada vez, e depois existem aqueles que fazem, portanto, uma publicação que temos várias fotos. E também gostava de saber um pouco a tua opinião em relação a isso. Eu sei que tu fazes também um pouco das duas coisas. Portanto, há alturas que fazes posts, ou dás primazia, de facto, aos posts em que tens uma foto de capa e depois tens uma série de outras fotos que estão associadas a essa foto, ou seja, tens o trigger e depois tens a narrativa. Podes-nos falar um pouquinho sobre isso, sobre a forma como tiras proveito disso, como chegas à tua audiência, se isso de facto é algo que vês haver sede desse tipo de conteúdo, se as pessoas consomem esse tipo de conteúdo. Podes-nos esclarecer um pouquinho sobre isso? Sim, eu acho que sim. Eu acho que há de facto essa necessidade das pessoas consumirem imagem. Seja fotografias, seja design, seja pintura. Isto transversal a todas as áreas criativas, não é? E o Instagram tem uma coisa muito boa, não é? Que é uma rede social que vive exclusivamente da imagem. Não é? Ou seja, tu até podes dar uma boa descrição, adicionar os teus hashtags e essas coisas todas, mas na verdade o Instagram vive quase exclusivamente da fotografia que aparece, porque aquilo é o chamado swiping culture, não é? Tu vais rodando e vão aparecendo imagens, gostas do que gostas e não perdes muito tempo. A dificuldade aqui é sempre, acho eu, prendermos a atenção das pessoas. Porque se fizermos parte de um grupo de pessoas que alguém segue, que segue 5 ou 6 mil pessoas, não é? O conteúdo vai passar muito rápido e as pessoas não têm paciência para fazer scroll como gostariam, não é? Porque não têm tempo ou porque simplesmente aquilo serve só para consumir aquele bocadinho de fotografia diário, por assim dizer. Eu dou preferência às histórias porque acredito que o meu público-alvo, por assim dizer, é um público que já sabe um bocadinho o que é que está a contar da minha parte. No sentido de, claro que eu tenho algumas imagens isoladas, mas comecei a perceber no longo termo, desde há muitos anos que eu uso o Instagram, principalmente porque comecei a fazer uma limpeza ao Instagram, porque eu era muito daquelas pessoas que punha quase tudo no Instagram, e comecei a perceber que devia profissionalizar um bocadinho mais a coisa e transformar aquilo numa plataforma de montra, porque hoje em dia são raras as pessoas que vão aos websites e são raras as pessoas que
que consomem websites como nós consumíamos antigamente, não é? Porque não havia essas redes sociais, e atualmente as pessoas dão mais validação, por assim dizer, a um bom Instagram ou um bom Facebook do que propriamente a um website. Porquê? Porque tu consegues ter um feedback em direto do reach da pessoa, da capacidade da pessoa de contar determinadas coisas, e consegues ter uma série de temas completamente distintos ali. Eu prefiro as histórias, prefiro dar aquele, como tu dizes, aquele kick inicial com uma imagem que seja mais forte e conseguir ter a cadência e dar uma boa descrição para contar a história do que estou a mostrar. Mas também há grandes exemplos de pessoas que fazem imagens singles e que têm um feedback absolutamente monumental. Não é? Eu, enquanto profissional, opto sempre por contar uma boa história do que provavelmente fazer uma boa foto. Claro que há histórias em que não dão boas fotos e há fotos que não dão boas histórias, não é? Mas acho que é mesmo importante eu conseguir criar essa correlação, porque eu faço fotografia documental, faço fotojornalismo todos os dias e, na verdade, é o fotojornalismo noticioso de todos os dias, entre desporto, política, notícias diárias de acontecimentos e concertos, por exemplo, que me pagam as contas, em boa verdade. Não é? Os projetos documentais são, entre aspas, um capricho que eu considero necessário, ou seja, é um capricho fotográfico, mas é uma necessidade de contar as histórias das pessoas, porque acho que isso é que é realmente importante. E dou-te um exemplo deste trabalho que está a ser desenvolvido por uma série de profissionais no país, não é? Que é este trabalho sobre o Covid. Eu senti uma necessidade não de documentar a situação como uma fotografia mais ou menos icónica da cidade de Braga, né? Que é onde eu estou, mas sim tentar encontrar várias valências para conseguir documentar a cidade de Braga como uma peça fulcral desta pandemia, não é? E de um desenvolvimento e a maneira como é que se está a lidar com isso aqui. Na verdade, acabei por encontrar uma série de pontos-chave que eu considerei interessantes para o meu projeto e fui em busca deles. Fiz os meus contactos, criei a minha ligação com as pessoas que ia fotografar, porque eu acho que isso é muito importante num projeto documental e numa narrativa, é nós conseguirmos tornar-nos invisíveis de alguma forma. Eu acho que deve haver sempre um primeiro contacto e haver uma ligação com quem nós estamos a fotografar, seja ela instantânea em 5 minutos ou que demora uma semana. Eu já tive um projeto que me demorou 3 anos a conseguir fazer essa ligação, por exemplo. E consegui, sendo que isto é uma situação de uma pandemia que é muito complicada e que as pessoas estão muito sensíveis e com um nível de stress muito grande, acabei por conseguir criar essas ligações, tornar-me invisível no meio onde estava a fotografar, porque já fotografei desde funerais, a unidade de cuidados intensivos do hospital, ou seja, tudo isto acho que é muito mais interessante ser mostrado enquanto um bolo do que propriamente como uma fotografia isolada, que pode ser mais ou menos marcante, naturalmente, e há fotojornalistas a fazer isso de uma forma absolutamente excelente. Eu dou-te o exemplo do meu irmão, por exemplo. O meu irmão também é fotojornalista e ele trabalha muito melhor a nível de imagens isoladas do que eu. Eu gosto mais de trabalhar em histórias, não me revejo tanto nesse tipo, e acaba por ser uma opção, porque eu acho que todos nós conseguimos fazer uma boa imagem. Claro que não fazemos boas fotos todos os dias, naturalmente. O teu Instagram acaba por funcionar quase como um jornal, não é? Ou seja, tu acabas por ser o teu editor de imagem, acabas por ser o teu paginador, ou seja, não estás só a fazer o trabalho de fotojornalista, estás a fazer muito mais do que isso. E acabas por fazer uma curadoria ao teu próprio trabalho. E quando dizes há pouco que inicialmente utilizavas o teu Instagram para postar um pouco de tudo e depois tornaste um pouco mais... É uma espécie de um diário. Exatamente, e agora profissionalizaste-te de certa forma, ou seja, é lá que mostras o trabalho que te diz muito, o trabalho que te é mais próximo, esse tal trabalho documental ao qual não dedicas 100% do teu tempo porque não é esse que paga contas, mas era o que eu gostava. Pronto, era bom que assim fosse e todos nós, acho eu, contadores de histórias, queremos isso, não é? Mas acaba por ser mais complicado e o mercado não pede só isso, não é? Portanto, de facto, aí existe a ditadura dos números e temos que viver com isso, não é? Saber viver com isso. Daí, também termos esse espaço, digamos, o Instagram acaba por servir de canalizador dessas histórias que nós vamos criando, umas vezes a título pessoal, outras vezes a título, portanto, de trabalho contratado, não é? Portanto, profissional, mas não deixamos de o comunicar de uma forma profissional, não é? De o comunicar de uma forma organizada e por isso mesmo eu dizer que tu acabas por ter, aí nessa plataforma, acabas por ter mais do que um papel, não só como fotojornalista, mas também como editor do teu próprio conteúdo. Sim, eu acho muito importante nós sermos muito assertivos na maneira como nós mostramos as coisas ao mundo. Percebes? Porque há sempre pessoas que interpretam as nossas imagens e as nossas histórias de uma maneira completamente diferente.
não é? E acho que é muito importante nós sermos esse editor que nós somos e que nós devemos ser do nosso trabalho. Acho que nós devemos, e não devemos só reservar-nos à exclusividade de só nós pensarmos no nosso trabalho, abrirmos o espectro, falar com um amigo, seja fotojornalista ou fotógrafo, ou um videógrafo, como já aconteceu contigo, de eu te mostrar fotos e dizer o que é que tu achavas, o que é que não achavas. Eu acho que isso é muito importante, porque nós temos tendencialmente uma ligação emocional muito forte às nossas imagens. E às vezes é preciso sabermos distanciar-nos dessa emoção para conseguirmos ser pragmáticos o suficiente para conseguir que que as imagens não sejam naturalmente levadas só pela emoção, mas também um bocadinho pela razão, não é? E isso é muito importante, porque se eu de facto faço uma escolha um tanto quanto ponderada daquilo que publico no Instagram e se eu no passado fazia exatamente o oposto, publicava um bocadinho de tudo, eu se calhar publico 1 ou 2 vezes no Instagram por mês. E isso se calhar obrigou-me a ser mais assertivo em relação ao que eu mostro e ao que eu quero mostrar. Porque lá está, tudo é importante que nós fazemos no dia-a-dia, há notícias mais ou menos interessantes, mais ou menos fotografáveis, mas tudo é importante para o dia-a-dia. Como dizia um amigo meu, um ensinamento que lhe deram, os jornais no dia a seguir são para embrulhar sardinhas, não é? Há um consumo imediato da fotografia e há as coisas que ficam. Eu prefiro mostrar as coisas que ficam e se calhar que as pessoas reconheçam o meu trabalho no sentido fotográfico dos projetos a longo termo do que propriamente do trabalho do dia-a-dia, entre os espetáculos, entre as notícias diárias, porque eu acho que é mesmo muito importante nós termos esse discernimento para conseguirmos separar as águas e dizermos, será que isto é uma boa fotografia ou eu estou a pensar na dificuldade que tive para a fazer, que faz dela uma boa fotografia? Será que faz? Ou seja, apostas mais na qualidade e não na quantidade, mas há quem, por exemplo, aposte nesta questão de, como se costuma dizer em Portugal, longe da vista, longe do coração, não é? Portanto, apostam em mostrar que estão presentes. Tu acabas por não ir por aí ou não ir pelo caminho mais fácil, não é? E apostar nesta ideia de continuidade, não a curto prazo, mas a médio prazo. Ou seja, tu fazes posts, como estavas a dizer, 2 por mês, certo? Sim, 1, 2 por mês, já passei 2 meses sem publicar nada, porque acho que às vezes as fotografias, por muito boas que até possam ser, que não são sempre, naturalmente, às vezes ou a história não é interessante o suficiente, e eu gosto de sentir que quem me vê e quem me lê, de alguma forma, consegue criar uma conexão com o trabalho que estão a ver. Portanto, isso para mim é mesmo muito importante e acho que para mim é o que marca a diferença em relação àquilo que eu gosto de mostrar. Porque, lá está, é o que eu digo, é tão legítimo aquela pessoa que faz essa, como tu dizes bem, não é? Essa presença constante nas redes sociais e mostrar trabalho, e temos um exemplo fabuloso disso, e de uma pessoa que produz conteúdos como mais ninguém neste país, que é o Paulo Pimenta. E se reparares, eu costumo dizer em relação ao Paulo, que o Paulo é o único fotógrafo dos quadros que eu conheço que trabalha como um freelancer. Que ele consome a fotografia, vive a fotografia, sente a fotografia e isso traz-lhe muitos frutos a nível de quantidade de trabalho e de qualidade, naturalmente, porque é um fotojornalista de excelência. Ele, de facto, partilha muitas coisas nas redes sociais, que para mim é muito importante. Eu sinto muito mais necessidade de ver trabalhos dele a serem publicados constantes, porque gosto de sentir que ele está na rua a contar as histórias das pessoas, do que se calhar tenho necessidade eu de mostrar os meus, porque gosto de facto de desenvolvê-los com mais calma, deixar-me levar pelas histórias, percebes? A tua assinatura é essa, tu apostas num trabalho que vais publicando de vez em quando e quando o publicas, aplicas esta ideia ou esta regra de criar uma narrativa através de várias imagens. O Paulo, de certa forma, não é que não o faça, também o faz, mas eu sinto também, por acaso, isso que tu dizes e acabo por o reconhecer quase como alguém que conta a nossa vida, a nossa sociedade, as idiosincrasias do dia-a-dia de uma forma muito interessante, não é? Porque todos os dias ele coloca uma foto, o seu ponto de vista, é um facto, sobre uma determinada situação da sociedade, mas todos os dias é um ponto de vista diferente. Sim, eu admiro muito a capacidade dele de conseguir sensibilizar as pessoas. E ele, naturalmente, é um fotojornalista de excelência com uma técnica muito apurada. Mas se reparares, e isto no sentido da linguagem que ele tem, é uma pessoa que até foge um bocadinho aos cânones mais clássicos da fotografia. E ele abusa muito do ultra grande angular, mostra a visão do mundo dele distorcida. Isso é uma linguagem super válida, enquanto temos outros exemplos, por exemplo, como o José Sarmento Matos, por exemplo, que é um fotojornalista que colabora com o New York Times e trabalha com mais uma série de gente, que também é português, que estudou em Londres no Master Degree no International College of Printing, se não me engano, que tem uma linguagem muito mais, a nível de utilização de material, muito mais clássica,
por assim dizer, e acaba por transformar as coisas numa visão, numa estética muito mais clássica do que o Paulo. Claro que não estou aqui a fazer comparações um com o outro, porque são pessoas completamente distintas no que toca à fotografia, e o Zé, essencialmente, faz projetos a longo termo, não faz fotojornalismo diário, é muito raro. E acabas por notar essa diferença. Há um cuidado com a luz completamente distinto de um e do outro. Ou seja, enquanto um tem uma visão um bocadinho mais desprendida e acaba por conseguir transparecer os sentimentos assim, o outro lado, que é o caso do Zé, tem uma linguagem muito assertiva e com uma medição de luz muito própria e mostra sentimentos assim também, ou seja, são abordagens absolutamente válidas. O que é giro aqui é perceberes que cada um tem a sua linguagem fotográfica, da maneira que tu tens a tua linguagem no vídeo e como eu tenho a minha linguagem na fotografia. Isso é que é o bom, é nós conseguirmos ter a nossa voz, por assim dizer, não? E a construção da narrativa também bate muito por aí, não é? Ou seja, eu naturalmente que vou ter, por exemplo, imagina que no caso do Paulo, que ele chega à minha beira com um trabalho e diz-me assim, Paulo, o que é que tu achas disto? Eu vou ter uma ligação completamente diferente àquele trabalho do que ele tem. E isso vai ser bom para ele também perceber como é que o público geral, por assim dizer, recebe aquele trabalho. Percebes? E é muito importante haver este feedback, esta troca de ideias, para podermos montar uma história e para podermos contar a história da melhor forma. Falando nesta questão do feedback e um pouco da forma como, do processo, digamos assim, de organização e de edição, quando falo de edição, não estou a falar da edição da própria imagem, mas sim quase da curadoria que tu fazes às tuas imagens, quando contas uma narrativa. E estamos a falar de ti, mas vamos tentar generalizar também isto um pouco para também ser útil para quem nos está a ver, não é? Portanto, eu tenho aqui uma nota que acho que é importante falarmos sobre isso, sobre a questão de... Ok, nós podemos definir um fio condutor para a história, correto? Podemos fazê-lo com base no estilo, na cor, no enquadramento. E a partir disso vamos diferenciar o nosso conteúdo. De facto, uma das coisas que acontece mais hoje em dia no Instagram e que eu, de certa forma, comecei a criar alguma aversão a isso, é a questão da cor. Ou seja, há muita gente a trabalhar a mesma palete de cores e quase que nós dizemos, este gajo é um Instagrammer. O teu tratamento de cor, claro que vai ter uma influência muito grande no que toca à leitura da tua fotografia, ou à ausência de cor, né, no preto e branco, mas os filtros não são linguagem. Os filtros são um escape, normalmente, para quem não edita assim tão bem as fotos. Isto é a minha opinião, vale o que vale. No entanto, há excelentes fotojornalistas e fotógrafos que usam filtros e que têm trabalhos absolutamente fabulosos. Olha, tens um exemplo português de uma pessoa que tem a sua própria linguagem através de um esquema de cores muito fora do normal, que é o Arlindo Camacho. O Arlindo tem umas fotografias de rua e umas fotografias de projetos dele a longo termo que são uma delícia nesse sentido. Claro que eu naturalmente não gosto de tudo, mas gosto muito do trabalho dele, mas tu dizes assim, tu vês aquilo e dizes assim, não, isto é do Arlindo. Enquanto se calhar, porque ele de facto consegue aliar uma coisa muito boa, que é fotografar estupidamente bem, com a pós-produção que ele faz a nível de cor, que são umas cores assim muito, muito diferentes do que é normal ver-se. No caso dele é uma exceção, mas a grande maioria das pessoas, e principalmente fotógrafos de Instagram, como eu costumo dizer, refugiam-se um bocadinho nos filtros para salvar as imagens que já não são assim tão boas, não é? E isso é muito importante uma pessoa ter esse discernimento e conseguir perceber, será que a foto é mesmo boa ou será que eu estou seduzido pelos tons esverdeados, azulados, amarelados que isto nos está a dar, não é? Essa coerência visual vem de coisas muito mais importantes que isso, que é, por exemplo, tu pegares numa objetiva muito específica e adaptaste a ela, à tua linguagem. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos de 28mm e acho que aquilo me ensinou a fotografar de uma maneira muito mais pessoal. Entretanto, criei um desafio muito grande, que foi passar para o 35mm e tentar fotografar tudo com aquilo. Claro que em fotografia noticiosa do dia-a-dia não dá para fazer. E eu andei a bater com a cabeça anos com a 35mm, não me conseguia identificar com aquilo. Entretanto, quando percebi a mecânica da lente, no sentido de como abordar a cena, quando estou, entre aspas, à caça da imagem com a lente, hoje em dia, se calhar, sinto-me um fotógrafo muito mais completo porque tomei essa opção, porque acho que haver essas limitações é muito interessante, não é? No caso do Paulo Pimenta, como estávamos a falar há bocadinho, ele usa muito a 14-24, a 14mm, e usa muito a 70-200. O Zé Sarmento, por exemplo, essencialmente usa uma 35 e uma 50 e às vezes uma 28. Esta limitação cria-lhes a identidade fotográfica e é um exercício e um desafio que eu posso lançar também às pessoas que nos estão a ouvir. Quando quiserem construir uma história, não se baseiem tanto no espectro maior do vosso material, se tiverem uma quantidade de zooms infindáveis, mas baseiem-se um bocadinho, se calhar, em pegar numa objetiva, numa 24, numa 35, numa 50 e documentarem o que estão a fazer só com essa objetiva. Porque isso vai-vos educar, de alguma forma, o olhar, para conseguirem saber como interpretar cada cena em relação à lente. O meu pai dizia-me uma coisa muito curiosa, quando era vivo, uma coisa muito, muito gira, que era:
Eu, quando levanto a câmara ao ar, numa situação de uma arruada política, eu já sei para onde é que estou a apontar. Porque ele trabalhou a vida toda de 35mm, de 28 e de 50. Ou seja, acabas por já conseguir dominar o teu material. Tens um exemplo muito curioso, o Martin Parr esteve cá em Braga há muitos anos nos Encontros da Imagem, e ele andava literalmente com uma M6, se não me engano, da Leica, com a câmera na mão a disparar para tudo o que via. E saiu de cá com umas fotos. Há uma foto super conhecida dele, que é um senhor calvo, visto de trás, que é feita cá em Braga. Ele sabe perfeitamente o que está a fazer, porque aquilo torna-se uma extensão de ti. É quase como se tu tiveres uma raquete no ténis. O cabo é enorme, mas tu sabes perfeitamente onde é que aquilo vai bater, não é? E a fotografia também é um bocadinho assim, não é? Nós conseguirmos pegar nesse material, nessa limitação, que não é uma limitação, em boa verdade, é tu conseguires desenvolver as tuas apetências nesse sentido, e conseguires transformar naquilo a tua linguagem. E acho que isso é uma das coisas principais. Tens exemplos fabulosos de gajos que usam 28mm, tens o Paulo Pellegrini, tens o Antonin Kratochvil, tens o Alex Webb. Tens gajos que usam o 35, como o James Nashway, como uma série de pessoas. E tens pessoas que só usam 50s e 85s, por exemplo, no que toca a retrato. E há um sujeito que eu admiro muito, porque faz sempre o mesmo retrato, mas que resulta sempre, que é o Martin Scholar. Aqueles retratos super icónicos do Obama, da Angelina Jolie, do Clint Eastwood, usam uma 135 e mais nada. E aquilo é a linguagem dele. Não é? E isso dá-te uma identidade visual, e acho que isso acaba por ser o mais importante no que toca à fotografia, é tu conseguires reconhecer o trabalho de alguém por olhares para ele e não veres o nome, não é? Isso para mim é mesmo muito importante. Mas eu acho que é interessante também pensarmos aqui nesta questão que também o Robert Capa dizia, que é if your photos are not good enough, it's because you're not close enough. Ou seja, se a foto não é boa é porque não estamos próximos o suficiente. E de facto esta questão de o zoom são as nossas perninhas, mas às vezes não é? É o oposto, sabes? Eu digo uma coisa às vezes que é interessante. Eu não gosto de trabalhar com teleobjetivas. É muito raro. Gosto de fazer retratos com teleobjetivas, mas não gosto de me envolver nos trabalhos com teleobjetivas. Mas eu também acredito no oposto. Acho que às vezes é preciso estarmos distantes o suficiente para conseguir fazer uma boa fotografia. Isto porquê? Porque não te falo no distanciamento que tens a nível estético e da proximidade que tens com a pessoa, com uma objetiva na mão, mas sim do distanciamento que tens ao tema. Ok? Isso também é importante. Tu, por exemplo, nesta situação, e pegando mais uma vez no exemplo do que está a acontecer no país neste momento, não é? Esta questão do Covid, se queres fotografar cenas do dia-a-dia das pessoas, tu não queres ser intrusivo. Não é? Há métodos e métodos para fazer isso, mas, por exemplo, tu se te munires de uma 70-200, por exemplo, não é? Tu consegues, se calhar, fotografar muito mais o real do que provavelmente a pessoa perceber que tu estás em cima dela com a máquina e ser mais ou menos intrusivo, não é? Porque, lá está, também não queremos deixar as pessoas em situações desconfortáveis, não é? E nisso acho que eu, por exemplo, eu uso essencialmente angulares e tenho feito algum trabalho com teleobjetivas também nos últimos dias, mas tem sido interessante, principalmente na questão, e voltando a pegar um bocadinho numa questão do episódio anterior, a questão da ausência do obturador a nível de som, tem-me ajudado imenso no que toca ao trabalho, ou seja, esse distanciamento, não é? Ou seja, tu não assumires a postura, entre aspas, sonora, faz uma diferença muito grande, não é? E as teleobjetivas também têm muito isso, não é? Porque tu se tiveres um distanciamento relativamente grande, consegues fazer imagens muito mais desprendidas da noção de que as pessoas estão a ser fotografadas do que de outra forma qualquer, não é? E até porque tu muitas vezes não queres ser intrusivo, não é? A questão de estarmos a passar por esta pandemia que cria contrastes muito grandes e cria uma problemática em relação à vida e à morte muito distinta. Utilizar uma teleobjetiva acaba por também permitir a ti afastar-te do tema e sentir-te menos próximo do tema, e conseguires fotografar, ou seja, pondo de lado um pouco esse lado emocional e pôr o lado mais pragmático de fotojornalista que está de certa forma a fazer aquilo para responder a uma necessidade do jornal ou do meio de comunicação para quem estás a trabalhar. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se calhar esse tipo de objetivas ou de distâncias focais, melhor dizendo, é mais utilizado de facto para situações em que não há tempo para criar essa proximidade do tema ou da pessoa que estamos a documentar.
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, tu consegues matar um trabalho com uma 70-200, não é? Porque consegues, dou-te um exemplo, uma situação que aconteça na rua, de uma manifestação, por exemplo, isto não falando do Covid, mas falando do dia-a-dia, de coisas que acontecem. Tu, o trabalho, consegues fazer com a compactação dos planos da objetiva, consegues ter uma intensidade completamente distinta, não é? Eu não gosto, percebes? Eu prefiro envolver-me, prefiro infiltrar-me no meio, sei lá, há muitas situações onde eu estive que de facto me podia ter salvaguardado pela teleobjetiva, mas não me revejo nesse registro, percebes? Não é a minha linguagem. Mas há pessoas a fazer isso de uma maneira absolutamente fabulosa, atenção. Eu não consigo ter esse distanciamento porque acho que as minhas imagens têm que ser mais emocionais do que... Lá está, essa questão que tu falavas de uma pessoa se conseguir dissuadir um bocadinho da questão emocional, eu não gosto disso. Eu gosto de entrar pelas histórias adentro. Claro que é importante também haver algum distanciamento e salvaguardar-te um bocadinho, não é? Mas eu gosto mais de entrar pela história adentro, com uma angular e fazer a minha história e consigo perceber que consigo estar quase encostado à cara de uma pessoa sem a pessoa sequer se lembrar que eu estou a fotografar. E falamos ainda hoje de um fotógrafo que de certa forma tem essa postura, até uma pessoa que não é muito extrovertida, mas que o trabalho, ou a partir do momento em que ele coloca a câmera à frente do rosto, ele consegue se aproximar, se calhar, mais facilmente, ou seja, a câmera acaba por funcionar como um escudo, e sabes quem é que eu estou a falar, não é? Obviamente. Estamos a falar do Paulo Pimenta. Mas é uma boa desculpa essa cena do escudo, porque eu acho que quando um gajo passa pelas situações, e se forem situações realmente de gancho, o escudo desaparece mesmo, não é? Olha, eu dou-te um exemplo meu, eu acho que já falámos disto, inclusive, na questão dos refugiados na Grécia, eu achava que tinha um escudo, não é? Posso-te dizer que ao fim de um par de horas andava a chorar ao berranho como toda a gente que lá estava, porque aquilo é muito duro a nível emocional. Ou seja, esse escudo, numa fase inicial é importante, mas as emoções passam para cá. E acho que é importante passarem, acho que é importante nós deixarmos-nos levar com algum distanciamento necessário para conseguires produzir o teu trabalho, mas nunca deves desligar a tua parte emocional. Para mim, fotografia é isto, percebes? Para mim é transparecer emoções. Eu até podia ser o gajo mais perfeito na técnica do mundo, mas não o quero ser, não é esse o meu motto na fotografia, percebes? É única e exclusivamente as emoções e contar as histórias das pessoas. Há pessoas que são exatamente o oposto. E é perfeitamente válido, percebes? E há coisas em que tu não consegues transparecer tantas emoções, não é? Mas é lógico, depende do assignment que estás a fazer e depende da forma como tu estás a contar determinada história, não é? Porque há histórias em que tu, como tu dizes e bem, não consegues ter esse distanciamento e não podes ter esse distanciamento. E há histórias em que tu tens na totalidade porque não consegues entrar, não é? E há coisas que são mais ou menos palpáveis, não é? Como é lógico. O que eu acho é que nós devemos sempre, isto fazendo um bocadinho uma ponte com um dos temas que vamos falar, adaptar a maneira como nós estamos a fazer o nosso trabalho à forma como o vamos expor, por assim dizer, percebes? Porque temos montes de plataformas, temos montes de situações, não é? Podemos publicá-lo em jornais, revistas, podemos fazer um livro, podemos fazer uma exposição, podemos, inclusive, agora está muito na moda, não é? Fazer exposições online, não é? Tens um exemplo muito giro, que é o Photographic Museum of Humanity, que é muito engraçado nesse sentido. E acho que é muito importante nós irmos com o mindset de que isto pode ser algo mais. Ou seja, se de alguma forma há reportagens onde não consegues, de facto, ter essa envolvência, tu sabes de raiz, ou podes ser agradavelmente surpreendido ou brutalmente desiludido, caso aconteça, não é? Mas acho que é muito importante tu saberes para o que é que estás a fotografar. Tu dirias que, de facto, o trabalho que tu produzes, ou o trabalho que outros fotojornalistas produzem, tem como background na sua produção, ou seja, como pensamento na sua pré-produção, portanto, para criar esses projetos, qual o meio onde vai ser disseminado esse conteúdo. Ou seja, se for um conteúdo que vai ser disseminado através do jornal online, vai ser pensado de uma forma. Se for um conteúdo que é única e exclusivamente disseminado através das plataformas das redes sociais, portanto, também é pensado de uma outra forma. O que é que tens a dizer em relação a isto? Achas que deveria haver uma maior aposta por parte daqueles dos fotógrafos que se consideram profissionais em prever onde é que vai ser utilizado esse tipo de conteúdo e, de certa forma, produzir com foco nisso? Ou vês que há uma necessidade de ser um pouco mais abrangente e estar preparado para qualquer tipo de plataforma? Nós devemos dar naturalmente primazia à qualidade e não à quantidade, mas é importante perceber que se fizermos uma boa história com poucas imagens, não vamos conseguir fazer um bom livro. Não é? Isto é básico, não é? Ou seja, há grandes reportagens que saíram e muitas coisas que ainda hão de sair, que são grandes reportagens do ponto de vista de entre 0 e 15 imagens,
E que se calhar se fizeres um livro com elas, assassinas a reportagem completamente, percebes? Porque o projeto documental é mesmo isso, não é? Tu conseguires manter um nível, e eu costumo acreditar que menos é mais, não é? E por isso é que tento, de alguma forma, não só na fotografia documental, mas também na fotografia que eu faço de notícias diária, tentar fotografar se calhar menos e pensar um bocadinho mais, não é? Mas é importante haver essa consciencialização de para o que é que nós estamos a fazer isto. Claro que se me disseres assim, epá, isto eu não estava a contar, mas isto deu um grande volume de trabalho, eu se calhar consigo fazer um livro muito agir disto. É completamente diferente do que se fosse a pensar, opá, eu devo fazer isto do ponto de vista de conseguir fazer um volume bom de trabalho, consistente, para conseguir adaptar ao meio onde vou publicar, não é? Porque se eu souber de antemão que o jornal vai ter 2 fotografias, não é? E que não vai haver mais espaço que isso, eu até posso fazer 30, 50, 100, 150 fotografias finais, não é? Mas não vou ter a abertura, não é? Ou seja, vou ter que pensar muito mais na imagem, como é que eu posso transmitir isto da maneira mais sucinta possível, não é? Enquanto se soubermos que vamos fazer uma exposição onde podes ter 50, 60, 70, 80 imagens, tens que manter uma coerência visual ao longo das imagens todas e não podes baixar o nível, não é? Porque se tu fazes uma grande foto e as outras são todas medianas, não é? Claro que depois nas exposições há truques, não é? Tu podes fazer impressões muito grandes, porque como dizia o Alfredo Cunha aqui há muitos anos, opá, uma grande fotografia em pequeno é uma grande fotografia, mas uma fotografia fraquíssima em grande é uma grande foto, que é mesmo assim. E isso faz toda a diferença, não é? Porque é preciso também nós sabermos adaptar-nos um bocadinho a essa questão de para o que é que estamos a fazer, não é? Porque há 1500 maneiras de fazer exposições, há 1500 maneiras de fazer livros, há 1500 formas de podermos publicar online de uma forma mais ousada um bocadinho, não é? E isso vê-se cada vez mais a aposta na fotografia nesse sentido, não é? Ou seja, paginações um bocadinho mais alternativas, leituras completamente diferentes de imagem, que transformam boas histórias em excelentes histórias. E acho que é importante, de facto, haver isso. Acho que é de facto importante haver esse cuidado num projeto que estejamos a desenvolver, de termos o volume de trabalho consistente o suficiente para conseguir fazer tudo. Às vezes não é possível, não é? Porque às vezes nós temos assim, estamos a fazer um trabalho com 40 fotos, isto vai dar uma grande exposição. E não dá. Não é? Porque às vezes, ou porque as fotos não se interligam bem entre elas, porque é muito mais fácil naturalmente criar uma narrativa com 10 imagens. Apesar de ser muito difícil tu fazeres um trabalho, por exemplo, de 4 ou 5 anos e chegares a um consenso de 10 imagens, do que se calhar conseguires escolher 50 imagens finais, não é? Há muitos mecanismos, não é? Eu, por exemplo, trabalho muito a nível da estrutura de narrativa, percebes? Ou seja, vou em busca de peças-chave, mas já no terreno, ou seja, eu tenho a estrutura na minha cabeça, sei como é que quero fazer, eu gosto muito de trabalhar em pontos e contrapontos, ou seja, gosto de criar esse impacto visual repentino, ou seja, ter uma imagem absolutamente clean e uma imagem, se calhar, super distorcida, super em movimento, e gosto de voltar outra vez ao clean, gosto de andar a trabalhar aqui. Opa, há muitas fórmulas e há muitas maneiras de fazer as coisas e acho que é... Pronto, são abordagens, no fundo é isto, não é? E há pessoas que gostam de ter aquela linguagem mais tradicional. Tu acabas por criar quase uma espécie de lista de objetivos para o trabalho que estás a desenvolver. Portanto, se for uma reportagem sobre uma determinada temática, tu tens na tua cabeça uma ideia dos objetivos que queres cumprir ao nível visual. Normalmente saem furados. Aqui a questão é mesmo essa, ou seja, eu posso criar os objetivos e posso criar uma expectativa em relação à reportagem, mas depois se chego lá e não é fotograficamente apelativo ou não tem a intensidade suficiente, vai tudo por água abaixo. Agora, o que eu acho importante é, não só na tomada de vista, nós começamos a montar as peças na nossa cabeça, que é uma coisa que ao fim de algum tempo acaba por ser completamente automática, bem como na parte da edição, e por edição, mais uma vez, ressalvamos que a edição escolha fotográfica, irmos à procura desses objetivos, não é? Porque a partir do momento em que fazes uma primeira tomada de vista, se calhar se fores lá mais 5 ou 6 vezes documentar essa situação, vais ter um espectro muito maior de opções por onde escolher. E a maturidade fotográfica também vem muito aí, é tu conseguires abordar a mesma cena todos os dias e conseguires fazer coisas diferentes, não é? É um bocado como estarmos enfiados em casa e conseguirmos fotografar a nossa casa sempre de maneira diferente todos os dias, não é? Vai chegar um momento em que tu vais perceber o que é que funciona em tua casa. Não é? E o que é que não funciona. E aí é que tu começas a fazer a tua escolha da tua estrutura e da maneira como é que tu deves documentar as coisas. E acho que isso é muito importante. Eu acho que na narrativa fotográfica, para além da questão emocional e de ser um bom tema e de ser um tema importante, acho que é muito importante tu conseguires estabelecer uma estrutura que seja legível às pessoas. Ou seja, claro que é o que eu digo, há montes de sítios onde uma pessoa pode investigar sobre a estrutura da narrativa visual. Aliás, se calhar o grande precursor foi o Eugene Smith, com aquele projeto Doctor, não é? Que é muito conhecido, que se calhar foi o pai da fotografia documental e das narrativas visuais. E esse é um grande exemplo de uma estrutura fotográfica forte e que é muito baseada na mesma pessoa todos os dias, não é? Porque o médico que ele acompanhou durante não sei quanto tempo
torna-se altamente limitativo fotografar a mesma pessoa todos os dias, não é? E isto, faço o parênteses entre isto e, por exemplo, o trabalho que a Clara Azevedo e o Paulo Henriques fazem do António Costa, por exemplo. Percebes? Porque estão a fotografar a mesma pessoa todos os dias, da mesma maneira que o Alfredo Cunha fez do Mário Soares, e percebes? Isso torna-se muito difícil, mas acho que torna-te muito mais apurado naquilo que tu estás à procura, porque essa maturidade de teres uma nova tomada de vista faz-te a diferença toda. Tens um trabalho incrível do Pete Souza sobre o Obama, por exemplo, isto falando mais de política, naturalmente, que é absolutamente fulcral mostrar assim, não é? Porque há momentos íntimos, há momentos mais de política direta e há momentos de intimidade, não é? Acho que isto é muito importante haver estas ligações todas, para tu conseguires, de facto, construir a tua história e conseguires transmitir um todo. E ele, se fizesse só os comícios, as arruadas do Obama, tinha um trabalho de ação direta muito simples. Enquanto, se calhar, ele tem as nuances todas, porque entrou em casa dele, viveu com ele durante anos, não é? E isso transforma-te um trabalho bom num trabalho fabuloso, não é? Um documento histórico que fica. Eu acho que é importante levantarmos aqui duas questões. Temos a questão da representação do real ou não, e a questão da ética jornalística ou a falta dela. Como é que tu lidas com isto? E acrescento aqui uma outra questão que também tem a ver com alguma curiosidade que eu tenho, que tem a ver diretamente com a representação do real ou não, que tem a ver com esta ideia do preto e branco. O teu trabalho não diria que todo ele a preto e branco, mas grande parte daquele trabalho que eu diria que é o teu trabalho mais pessoal, portanto o tal trabalho documental e que tu partilhas e bem nas tuas redes sociais, e que o fazes a preto e branco, de que forma é que isto altera ou te ajuda a comunicar a realidade? E vês isso levantar algum tipo de questão ao nível da ética jornalística ou não? Mais que uma opção estética, é uma opção de linguagem fotográfica, porque costuma-se dizer, e mal, muito mal, que o preto e branco salva qualquer fotografia. Não é verdade. A única coisa que nós temos é um impacto visual, porque de facto é diferente daquilo que nós vemos. Ponto final. Eu considero que é mesmo difícil fotografar a preto e branco, porque tu estás preocupado com outras coisas. Enquanto tu, se calhar, tu fazes um trabalho a cor, e é difícil para mim fotografar a cor, porque tenho muito entulho visual, por assim dizer, porque gosto de trabalhar naturalmente, se trabalho a cor, gosto de trabalhar com cadências de cor, com ligações, para tornar o trabalho homogéneo, não é? No preto e branco isso não existe. Não é? Ou seja, tens de te preocupar com a tridimensionalidade, tens de te preocupar com a estrutura da tua fotografia, com a maneira como a tua técnica influi ou não nas tuas imagens. Eu acho que a nível ético não há ponta para onde se lhe pega relativamente ao preto e branco, porque eu não acredito naquela história da dramatização por usar preto e branco. Simplesmente é uma maneira diferente de ver o mundo. E se calhar, aqueles grandes fotógrafos que nós conhecemos, e mais uma vez volto a referir, o Antonino Karatoshvili, que trabalham exclusivamente a preto e branco, tenho uma visão muito própria, se calhar, por causa disso. Porque as emoções, se calhar é mais fácil dizer que as emoções são mais transparecidas a preto e branco. Para mim. Porque é a minha maneira de ver as coisas, percebes? Eu não me preocupo, eu na fotografia não me preocupo, mais uma vez digo, não me preocupo com a questão técnica, preocupo-me com a questão emocional. E o preto e branco ajuda-me muito nesse sentido. Eu consigo desligar tudo e preocupar-me só com a emoção, porque não tenho, de facto, esse lixo visual que é a cor. Porque eu faço o preto e branco de raiz, percebes? Então com o mirrorless muito mais. Já o fazia no DSLR e no filme, naturalmente, mas faço muito no mirrorless. Trabalho diretamente a preto e branco. Porque sei as cadências de contraste que quero dar, porque sei a maneira como eu leio uma imagem, por exemplo. Há pessoas que vão achar que isto é um erro, mas eu leio as minhas imagens quase 2 EVs abaixo, porque gosto de ter pretos puros nas minhas imagens. E sei naturalmente que compenso um bocadinho na pós-produção, levanto um bocadinho os brancos e consigo ter as imagens quase sem lhes mexer, por assim dizer. O preto e branco, para mim, mais que uma opção estética, é também um bocadinho o decurso daquilo da maneira como eu cresci na fotografia, percebes? Porque o meu pai era fotojornalista, como tu sabes, e trabalhava exclusivamente a preto e branco. O meu irmão é fotojornalista e trabalhava quase exclusivamente a preto e branco, porque começou na altura do filme. E eu deixei-me levar por esse espírito e acreditei que, eu sei que de alguma forma estou a afunilar muito quando faço o preto e branco, porque a cor tem um espectro muito maior de visibilidade, como é lógico, mas acho que é importante também ver essa parte. Eu, em relação à ética, não o veria tanto, veria-o mais, se calhar, em relação à manipulação digital, que é uma coisa que eu me recuso a fazer terminantemente, que é tirar coisas dos sítios. Eu assumo as sujidades fotográficas, por assim dizer, menos as sujidades de sensor, naturalmente. Mas o lixo visual que estava das minhas fotografias, se não conseguir ser acertado por um pequeno crop, prefiro ou deitar a fotografia fora ou assumi-la.
A minha questão da ética profissional só se levanta numa situação, que é o respeito pelo que está a ser fotografado. E temos exemplos muito práticos, obviamente não vou falar de nomes, nem importa, mas de trabalhos que estão a ser feitos nesta altura, trabalhos que estão a ser feitos com muita dignidade e trabalhos que estão a ser feitos sem dignidade nenhuma. Porque acho que é absolutamente inconcebível, na minha cabeça, eu espetar a cara de uma pessoa que está em tratamento na unidade de cuidados intensivos na capa de um jornal. Acho que é inconcebível tu partilhares uma galeria online onde os familiares vão conseguir ver essas fotografias. Isto dando o exemplo desta situação em específico, percebes? Eu acho que é muito importante tu teres a aceitação e seres autorizado por parte das pessoas a poderes documentar a sua história, mas há sempre uma ponta de dignidade. A fotografia nunca deve prevalecer sobre o respeito do próximo. E para mim a ética fotográfica é mesmo só isso. Se tu tens autorização, ou uma coisa é uma situação de spot news, uma coisa que está a acontecer na rua, outra coisa são situações muito sensíveis, como é, por exemplo, esta situação dos cuidados intensivos com o Covid. Há trabalhos que estão a ser feitos de uma forma fabulosa, esteticamente incríveis, e sem descurando a parte estética dos trabalhos que são feitos cá com um bocadinho menos de dignidade, por assim dizer, não é? Porque é importante nós termos o cuidado e a sensibilidade de pensar, eu gostaria de ver o meu pai, ou o meu irmão, ou o meu filho naquele estado, na capa de um jornal. Isso para mim é a única coisa que importa, é nós conseguirmos ter esse discernimento e essa sensibilidade, como tu disse, para não fazermos aos outros aquilo que nós não gostaríamos de ver. Eu já te falei disto, mas dou um exemplo, que é, eu fotografei o funeral do meu pai, e isso fez-me ter uma sensibilidade extra, porque isso faz parte de um projeto meu de muitos anos, que se chama Limbo, que tem a ver com a maneira como eu lidei com a morte do meu pai, etc, mas isso são outras temáticas, e eu optei por não publicar isso. Ou seja, eu tenho fotos do funeral, que são fotos realmente boas e graficamente muito mais intensas do que algumas que eu tenho publicadas, porque eu não tenho o direito de fazer isso à minha mãe, ao meu irmão, aos meus familiares. Eu não posso estar com isso na cara das pessoas. Então, se eu não posso fazer isso aos meus, como é que é de pegar numa fotografia de alguém que está ventilado e que está com a cara à mostra e que o familiar vai conseguir reconhecer? Porque eu acredito que tive essa sensibilidade no hospital onde estive a documentar, porque também tenho fotografias disso, e podemos mostrar algumas no seguimento desta conversa. Eu tomei a opção de não dar identidades. Há um momento ou outro em que de facto se percebe quem é que são as pessoas, porque tive autorização para isso, porque tive um acenar de cabeça e as pessoas dizerem para eu não me preocupar e que estou à vontade. Agora, se eu tenho uma pessoa entubada à minha frente, seminua, eu não posso dar a identidade dessa pessoa numa situação destas. É o respeito pelo próximo. Mas não darias aqui o benefício da dúvida ou seja, essa pessoa estaria completamente inconsciente e não teria a possibilidade, por exemplo, também de fazer esse aceno ao fotógrafo? Pior ainda, tu só podes trabalhar com momentos de consciência. Se estás numa unidade de cuidados intensivos ou numa situação de crise social, tu tens que ter a autorização das pessoas. Não, é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, ou seja, se tu tiveste essa autorização também por parte das pessoas, ou sentiste esse aval por parte das pessoas que estavas a fotografar, tu não achas que pode também ter havido esse aval aqui por parte das pessoas para isso? Não sei, até porque não estou a pegar num exemplo específico, estou a pegar na generalidade do trabalho. Sim. Mas o que eu quero dizer é muito simples, uma pessoa que esteja, por exemplo, ventilada, como é o caso do Covid, não é? Não te consegue dar nenhum aval porque não está consciente. Ok, pronto. Não consegue. Era só isso que eu queria que ficasse claro, não é? Porque poderia haver essa a pessoa que me deu autorização era um senhor que tinha simplesmente um nebulizador no nariz e que me acenou com a cabeça e me pescou o olho. E eu, mesmo assim, não dei a cara dele. Percebe-se que é uma pessoa, percebe-se as formas, mas a medição de luz que eu fiz influi de tal maneira naquele momento que não se percebe quem é a pessoa. Isso é muito importante. Eu não sou ninguém para exercer a bandeira da ética profissional, porque todos nós já cometemos erros no passado. Acho que é importante percebermos que todos temos telhados de vidro e todos temos o direito a errar para crescermos e tornarmos, no meu caso, o fotojornalista mais maduro e mais consciente socialmente. Mas, numa situação tão sensível como a que estamos a passar no nosso país, esse tipo de ação direta não pode acontecer. Eu fiz os funerais também do Covid e as cremações e pedi autorização previamente às pessoas, deram uma autorização. Mesmo assim, tu tens uma ressalva, que é as pessoas estão de máscara e estão conscientes. Não é? Agora, uma pessoa que está acamada, que está num estado lastimável, se a pessoa estiver de costas, se a pessoa estiver completamente desfocada, é diferente. Não é? Tu consegues criar, há muitas formas de conseguires dar a volta a esse tipo
de reportagem, não é? Opa, e uma coisa, e falou-se bem outro dia em relação a uma... Eu estava a ver um direto com o Mário Cruz, que é um dos grandes fotojornalistas que este país tem, e ele fala numa questão que é muito pertinente, que é, se isto fosse em África, como aconteceu no Ébola, será que há uma diferenciação do que é eticamente correto ou não? Porque não mexe tão connosco na nossa casa, por assim dizer. E eu acho que não devia ser. Há uma banalização muito grande, isto para responder também um bocadinho ao que ele estava a dizer, claro que não sei se ele vai ouvir isto ou não, mas para responder também um bocadinho ao que ele estava a dizer, acho que é importante não haver uma banalização dos momentos. E a dignidade humana é sempre o mais importante. Como é que tu crias as tuas cadências nas tuas histórias e como é que tu tentas transmitir a tua história num todo? Porque o vídeo tem muito essa questão, não é? Porque tem que ser uma peça no todo, em vez de serem momentos isolados como a fotografia. Como é que tu fazes para conseguir contar as tuas histórias e de que material é que te munes, entre aspas? Porque na fotografia eu sei que se eu usar uma 35 ao longo de um projeto todo eu vou ter essa coerência visual, mas tu, normalmente o vídeo normalmente é mais utilizado o zoom, não é? Por causa da versatilidade e porque é importante também. Sim, claro, há situações e situações. Em cinema se calhar é um bocadinho diferente, não é? Se na fotografia, e como tu disseste bem, é importante nós escolhermos uma distância focal para marcar a nossa assinatura, digamos que a nossa identidade a esse nível, ao nível da fotografia que transmitimos, na direção de fotografia não é diferente. Ou seja, na direção de fotografia também podemos marcá-lo dessa forma. Qual é a questão aqui? Eu, como diretor de fotografia, eu sou o braço direito do realizador. Ou seja, isto é ponderado não só por mim, mas também pelo realizador, ou como dirão os brasileiros, o diretor. Portanto, é importante ponderar as necessidades do projeto e daquela cena em específico ou daquela história que eu estou a contar e perceber quais são as distâncias focais, por exemplo, que comunicam melhor aquela cena ou aquela história. Por isso, eu dizer-te que consigo utilizar do princípio ao fim de um filme, de o contar de uma história, de uma narrativa, uma mesma distância focal, é complicado. Falando na questão do documentário, e já falei há pouco que nós desenvolvemos um trabalho com o realizador Flávio Cruz, de Viana do Castelo. Fizemos o documentário Herança. É um projeto que pretende documentar as tradições etnográficas dessa região, portanto, de Viana do Castelo, do Alto Minho. Portanto, é interessante, nesse documentário em específico, foi um documentário que eu fui abordado pelo Flávio para fazer a imagem desse filme, não só do ponto de vista da operação de câmara, mas em algumas cenas também da direção de fotografia. O que acaba por acontecer é que neste projeto, qual é a diferença? Nem sempre eu estive disponível para o fazer. Ou seja, é um projeto que é realizado ao longo de vários meses, neste caso até de vários anos. Portanto, nem sempre eu estava disponível para filmar as festas em causa. E por vezes tínhamos que recorrer a outros operadores de câmara ou outros diretores de fotografia. Sim, acabou por me acontecer exatamente o mesmo na fotografia, não é? Ou seja, eu fui designado porque surgiu uma necessidade de documentarmos isto a nível fotográfico também, mas também não consegui fazer todos os momentos. Munimo de uma série de fotógrafos e pessoas que são excelentes, não é? O António Pedrosa, o Luís Vilaça, o João Silva. Acabei por trabalhar, e com o Nuno Sampaio também, por exemplo, acabei por trabalhar um bocadinho com eles porque me revia um bocadinho na linguagem deles, para também bater um bocadinho certo com o bolo todo do projeto que eu estava a fazer. Sim, aí nesse aspecto tu acabaste por delegar, ou seja, o Flávio teve uma posição mais de gestor e tu acabaste por delegar aos fotógrafos com quem tens mais confiança. Ou que a nível de identidade. Sim. Exatamente, ou que de certa forma o trabalho deles vai de encontro também ao teu trabalho, embora não pedisses para desvirtuarem a sua identidade. Claro. Exato. No meu caso é um pouco diferente, como o Flávio é o produtor e o realizador deste filme, e ele próprio também filma, há cenas que foram filmadas por ele, principalmente as entrevistas, em que tinha que haver quase uma disponibilidade total, e sendo ele o mentor do projeto, fazia todo sentido, visto que ele tinha essa disponibilidade, não diria a 100%, mas quase a 100%, e estava próximo das pessoas, portanto, como dependia de terceiros e da disponibilidade de terceiros, ele ia fazendo esse trabalho. No caso da documentação das próprias festas, a esse nível, como eu disse há pouco, dependia muito da minha agenda e do conciliar de agendas, e muitas das vezes o Conselho de Viana do Castelo é um conselho que tem
imensas festas a acontecer, inclusive por dia, por fim de semana. Então era muito complicado, eu consegui estar em várias festas ao mesmo tempo e cheguei a fazer no mesmo dia 3 festas. Portanto, mesmo assim ainda havia mais, né? E tu também. Em algumas delas tivemos os dois juntos. Portanto, o que eu acho interessante nessas situações foi eu acabar por confiar na escolha do realizador e o próprio realizador ir de encontro a outros operadores que tinham uma linguagem muito semelhante à minha. E isso nota-se e sente-se no filme, ou seja, no filme sente-se que há uma harmonia, sente-se que há algo que é transversal. E aí tem a ver com o papel do realizador, com o papel do Flávio, que é importantíssimo aqui nesta situação, porque, de certa forma, quem desenha a forma como é filmado o projeto, aqui neste projeto em específico, foi o Flávio. Eu, como diretor de fotografia, aqui a minha posição foi mais do ponto de vista do diretor de fotografia, operador de câmara, em que, de facto, contava a forma como captava essas histórias. E grande parte foi filmado com objetivas zoom e em gimbal, em estabilizador de imagem ativo. E foi isso que permitiu quase imbuir o espectador nas cenas que estávamos a captar e quase tornar-nos muito mais próximos dos personagens filmados. Ou seja, o lado emotivo, a forma como estas pessoas vivem as festas, sentem as festas, sobressai mais precisamente porque há essa proximidade a quem participa nelas. E sinto que também, de certa forma, o Flávio acaba por também te escolher a ti e tu acabas por delegar a outras pessoas que têm uma linguagem muito semelhante à tua, também por causa disso. Tem a ver com aquela filosofia que eu estava há pouco a dizer do Robert Capa. Se as tuas imagens não são boas o suficiente é porque não estás próximo o suficiente. E acho que aqui neste projeto foi muito importante essa proximidade à história que estávamos a documentar. Nós, se nos munirmos de uma equipa que seja consistente, com uma linguagem coerente e que seja harmoniosa, como tu falaste bem, podes marcar a diferença toda no que toca a um projeto desta envergadura, não é? Porque é um projeto que neste momento, salvo erro, já vai com 4 anos, não é? E já há várias exposições, já saiu uma parte do documentário em vídeo e é muito, muito bonito nós conseguimos chegar a um momento e conseguimos olhar para isto em retrospectiva e dizer assim, epá, isto bate tudo certo, não é? Porque isso é uma das coisas mais importantes na narrativa visual, e não falo só na fotografia, falo no vídeo, falo no design, inclusive. É muito importante tu sentires que há uma coerência do início ao fim do trabalho. E para isso, não só muniste da parte da tua cultura visual e da forma como tu interpretas a cena, a tua equipa e, naturalmente, a parte mais técnica da coisa, que é o material que tu usas. De uma forma geral, todos ou quase todos os operadores, por exemplo, de câmara que trabalharam comigo, trabalhavam com uma A7S2, ou com uma R4 ou uma R3. Quase todos os fotógrafos que trabalharam comigo trabalhavam com Sony também. Por acaso foi uma curiosidade, há um ou outro que não, que trabalhou com Nikon e com Canon, mas pelo menos 2 ou 3 dos 5 trabalhavam com Sony, e isso acabou por transformar um processo de edição, pós-produção e de coerência visual numa maneira muito mais fácil de trabalhar, não é? Tens utilizado assim recentemente algum tipo de equipamento que te tenha ajudado no teu trabalho de fotojornalista, no teu trabalho a contar histórias? Tens algum equipamento em específico que gostarias de partilhar aqui com a nossa audiência? Chegando a esta situação do Covid, não é, que estamos todos a viver, eu estive a documentar, como te disse, o Hospital de Braga. E uma das coisas que eu consegui garantir para a história era conseguir ter um paralelo entre as pessoas que estão a lutar por nascer e as pessoas que estão a lutar para não morrerem. Ou seja, achei que era uma história de esperança mais bonita do que a desgraça disto que se está a passar entre nós. E fotografei um parto. E para tu perceberes o quão importante às vezes é um gajo ter o material disponível nesse sentido. Pá, eu levei a minha 35, a minha 50 e a minha 70-200. E levava no bolso também uma 20mm, 1.8, que é uma objetiva nova que vai sair agora ou que já saiu há muito pouco tempo. E eu estava a fotografar com algum distanciamento o parto, porque não podia estar naturalmente em cima da pessoa. Faço 3, 4, 5, 6 imagens de 70-200, passo para a 35 e mesmo 35 era apertado, e a minha sorte foi ter a 20mm no bolso, que é uma objetiva que eu nem uso muito, mas que estou a desfrutar muito de experimentar. Isto foi a Sony que me enviou para eu poder testar, e de facto consegui uma das imagens, que é um bebê a gritar pela vida, por assim dizer, a Maia, a pequenina Maia. Só consegui fazer essa imagem porque tinha de facto uma objetiva mais angular à mão.
E eu, preferencialmente, usaria só a 35, usaria só a 50, mas há momentos em que, de facto, é chave para nós termos um material que seja diferenciador e que nos consiga marcar. Por exemplo, uma das minhas grandes dificuldades com o ultra grande angular e com o grande angular é que não tinha um desfoque como eu gostava, ou seja, não tinha um esbatimento do plano como eu gosto de ver, porque o 2.8 é fixe, mas se tiveres um objetivo a 20, 1.8, quando estás próximo, estás mesmo muito próximo. Não é? E consegues ter um desfoque enorme para trás e consegues ter uma coisa que eu gosto muito, que é essa separação entre o primeiro plano e o segundo plano. Tanto nessa situação como no resto da unidade hospitalar, bem como no resto do projeto que eu estou a fazer Covid, estou a fazer muito uso dessa objetiva, que é uma objetiva que tem uma coisa que eu adoro, que a maioria das pessoas abominam, que é umas vintagens super exageradas. Eu, se não me engano, para quem percebe mais da questão técnica fotográfica, é cerca de 1 EV quase para os cantos em relação ao centro. E isso dá-me um afunilar visual a nível de degradê que é absolutamente fabuloso no que toca à estética fotográfica. Mas essa objetiva, por acaso, estou deliciado com ela, que ela é minúscula, cabe em qualquer bolso, e foi uma das coisas boas lá nessa questão do hospital, foi ter conseguido pegar na objetiva de repente, encaixá-la, porque eu dava com 3 corpos, porque numa situação hospitalar não queria estar a andar com mochilas e não sei o quê, levei a A9, A92 e a A73, todas elas com objetivos completamente diferentes, e quando vi que a coisa estava a acontecer, peguei na câmara que tinha 50mm, meti-lhe a 21.8, fiz 4, 5, 6 imagens e marcou uma diferença no trabalho. Gonçalo, que sugestões tens para o nosso público? Há 3 ou 4 livros que eu gosto muito e que acho que podem ser interessantes nesta perspectiva das narrativas visuais. Um deles é um livro técnico chamado Narrativas Visuais, do Michael Freeman, que é interessante também para percebermos um bocadinho a parte mais esquematizada e mais técnica da fotografia. Tens um livro que, a nível de história, que é fabuloso, do Eugene Richards, que é o Cocaine True, Cocaine Blue, que é um livro que fala sobre o drug addicts de Nova York. Há uma série muito interessante que é Witness, que tem episódios onde inclusive aparece um português, aparece o João Pina, um episódio com a Véronique Viguerie, outro episódio com o Christopher Brown e há outro documentário também que é com o Chris Hondros, que é muito interessante, e um filme, para quem quiser pesquisar, que se chama A Thousand Times Good Night, que também é sobre fotografia e sobre a vida de uma fotógrafa de guerra. A nível de livros, recomendo um livro que costumo recomendar aos meus alunos de direção de fotografia, que é os 5 Cs da cinematografia, do Joseph Marcelli. Este que eu tenho aqui em específico é da Sumos Editorial, que eu saiba, acho que é a única versão que existe em português deste livro. Eu acho que eu diria quase que isto é uma bíblia do diretor de fotografia, no aspecto em que muitas das regras que nós temos de ter em atenção ao contar uma história estão aqui bem explicadas, de forma sucinta. Vou sugerir um livro que não é nada de novo, mas de facto o que é novo no que toca o mundo da fotografia, do fotojornalismo, e para mim, se nós nos lembramos muito do Robert Capa, do Cartier-Bresson, dos grandes nomes, ou os pais do fotojornalismo, como nós o conhecemos hoje em dia, eu acho que temos que começar a olhar e a abrir o nosso escopo de interesse. E a pessoa que eu vou falar a seguir não é uma fotojornalista, mas de facto o trabalho que desenvolveu é um ponto de vista muito interessante da sociedade no seu tempo. Estamos a falar da Vivian Maier, Street Photographer. Este livro acho que eu diria, é essencial para interpretarmos uma época de um ponto de vista de alguém que não era um fotógrafo profissional. Vi há pouco tempo o American Factory, foi o filme, portanto, o documental que este ano ganhou os Oscars, e recomendo. Tem uma riqueza de narrativa e de pontos de vista que eu acho muito interessante e levanta muitas questões ao nível desta dualidade que existe do capitalismo e digamos, desta luta que existe entre os Estados Unidos e a China. Acho que é um documentário que aborda isso do ponto de vista humano, numa situação específica de uma fábrica que é reaberta, que eu acho que vale a pena ser visto. Acho que por hoje é tudo. Acho que foi um programa extremamente interessante do ponto de vista de partilharmos as nossas opiniões no que toca o contar histórias, a narrativa, que deve ser
por excelência e por foco, algo com que nós nos devemos preocupar, quer como fotojornalistas, quer como diretores de fotografia, quer como contadores de histórias. Acima de tudo, acho que é importante ressalvar isso. A história deve ser rainha, de facto. Quer estejamos a falar de documentário, quer estejamos a falar de ficção. Não sei se queres acrescentar algo, Gonçalo. Quero só agradecer também este bocadinho que passaram aqui connosco e pedir também para poderem subscrever ao nosso canal, tanto no Facebook como no YouTube, e também temos a rede do Instagram também disponível para partilhar alguns conteúdos. Vamos ser transversais a estas 3 plataformas, porque achamos que podemos chegar a muita gente e transmitir um bocadinho daquilo que temos vindo a fazer. E no fundo, será essencialmente isso. Agradecer também a ti por este bocadinho e às pessoas que já nos têm acompanhado e ao crescimento que tem sido exponencial do canal nos últimos dias. E fiquem a contar connosco que vamos ter novidades ainda esta semana. Obrigado a todos, até uma próxima, espero ver-vos por aqui.